Bom, pessoal, então vamos para a segunda parte da nossa 15ª videoaula sobre soluções de equações diferenciais em séries de potências. Bom, começando de onde a gente parou, nós vimos que para essa equação aqui, uma solução na forma de polinômio não existe e nós propusemos uma solução na forma de série de potências. A gente já viu o comportamento dessa solução, a gente já viu que isso aqui funciona, mas sem usar o símbolo do somatório. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, uma coisa mais algébrica para você já ir pegando o jeitão de como resolver equações desse tipo. Então eu estou substituindo a solução proposta por y aqui e a sua derivada segunda aqui, que nós já vimos como calcular. A questão toda é a seguinte, isso aqui, a soma dessas duas funções é igual a zero. Essas duas funções são duas séries. Eu gostaria de escrever essa soma dessas duas séries como uma série só. A gente já sabe que para eu somar séries, basta que eu some os coeficientes das potências que correspondem. A questão aqui é que da maneira como está escrito, como estão expressas as duas séries, as potências, não está muito claro quais são as potências que correspondem, apesar de que, se você prestar atenção, nas duas séries aparecem exatamente as mesmas potências. Né? Essa aqui começa em x elevado a 0, depois x elevado a 1, depois x elevado a 2, à medida que n passa de 2 em diante. Essa aqui também começa em x elevado a 0, x elevado a 1, a 2, à medida que n caminha de 0 em diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um deslocamento do índice dessa primeira somatória. Essa primeira somatória pode ser transformada numa somatória que começa em 0, desde que eu mantenha a mesma relação entre os coeficientes que aparecem aqui nessa expressão. Então, o coeficiente n de A tem que ser igual a esse coeficiente n. A relação entre esse n e esse outro termo que tem entre parênteses tem que ser a mesma, quer dizer, esse termo que tem entre parênteses é um passo anterior ao n, né? Um número anterior ao n. E essa potência tem que ser dois números anteriores a esse n. De tal forma que se eu quiser começar essa soma em 0, eu tenho que passar esse n para n mais 2, esse n menos 1 para n mais 1, este n, que é o índice do coeficiente A, vai virar n mais 2, portanto é o mesmo valor, e a potência vai para n, de tal forma que essa relação está satisfeita e isso representa exatamente a mesma série. Qual é a vantagem de eu ter feito isso? A vantagem é que agora eu vou somar essas somas aqui, vou somar essas séries, vou escrever tudo sobre o mesmo i, sobre a mesma somatória. Né? Então eu vou fazer a somatória começando em 0 e indo até infinito, e mais, além disso, como eu tenho a mesma potência xn, eu coloco essa potência em evidência e eu tenho agora este coeficiente, esse coeficiente para o termo geral de ordem n dessa soma. Como isso é igual a zero, e aí é fundamental aquele resultado que a gente viu, isso aqui só é igual a zero se cada um dos coeficientes for zero, portanto tem que valer essa relação aqui. Né? Esse número que está entre colchetes tem que ser zero. Bom, aquela relação, se você escrever AN mais 2 em função de AN, né, aquilo estabelece uma relação de recorrência. O que é essa relação de recorrência? Essa relação de recorrência te diz como que é determinado o coeficiente de ordem n mais 2 a partir do coeficiente de ordem n, duas vezes anterior. É simplesmente calculando essa expressão. Né? Portanto, o A2, quando n é 0, vai ser A0 sobre 2, menos, né, tem o sinal de menos aqui. O A3, quando n é 1, vai ser A1 sobre 3 vezes 2, 6, com o sinal de menos, e assim por diante. O A4 vai ser dado em função do A2, mas o A2 já era a função do A0, então eu substituo a expressão que eu tenho para A2 aqui, no lugar de A2, e eu vou ter A4 em função de A0. O A5 vai ser determinado em função de A3, por causa dessa relação de recorrência, mas a mesma coisa, como o A3 é dado em função de A1, eu substituo esse A3 em função de A1, essa expressão aqui, e vou ter A5 em função de A1. De tal forma que todos os coeficientes pares, eu vou escrever em função de A0, todos os coeficientes ímpares em função de A1. Outra coisa que eu chamo a atenção para você, o índice do coeficiente 2, o coeficiente de índice 2,
tem uma divisão por 2, o coeficiente de índice 3 tem uma divisão por 6, que é 3 fatorial, o coeficiente de índice 4 uma divisão por 24, que é 4 fatorial, o de índice 5, 120, que é 5 fatorial, e assim por diante. Outra, mais uma coisinha, os sinais se alternam. São dois sinais de menos para a 2 e a 3, dois sinais positivos para a 4 e a 5, dois sinais de menos para a 6 e a 7, os próximos para a 8 e a 10 e a 9 vão ser positivos. De tal forma que eu consigo estabelecer uma lei de formação para todos os coeficientes. Os de índice par, portanto, são dependentes de A0 dividido pelo fatorial do índice do coeficiente. Então, é o fatorial de 2n e tem esse menos 1 elevado a n, que dá conta da alternância de sinais. Os de índice ímpar, também eu vou dividir pelo fatorial de 2n mais 1, e eles são dependentes de A1, e também tem esse termo para dar conta da alternância de sinais. Portanto, a minha série, eu vou escrever como essa soma aqui, separando as potências positivas, as potências pares, que tem esses coeficientes aqui, estou simplesmente reprisando aqui, das potências ímpares, que tem esses coeficientes aqui. Tá? Mais uma coisinha interessante, eu posso, já que esse A0 aparece em todas as parcelas dessa soma, posso colocar em evidência aqui, já que esse A1 aparece em todas as parcelas dessa soma, eu posso colocar ele em evidência aqui para fora da soma. De tal forma que eu tenho A0 vezes essa soma infinita, que aparece entre parênteses, A1 vezes essa outra série, essa soma infinita aqui. Ou seja, eu tenho combinação linear de duas soluções que são linearmente independentes para aquela equação, né? Como a gente esperava já daquilo que a gente viu anteriormente. Isso aqui a gente já viu. Uma coisa importante é falar sobre a convergência dessa solução. Para que valores de x essa solução converge? Bom, eu vou calcular o raio de convergência usando essa expressão aqui, né? Eu vou fazer isso para os coeficientes pares e depois para os coeficientes ímpares. Isso aqui é uma conta simples, uma álgebra simples, que você vai ter só que pensar como você vai trabalhar com esse fatorial, e menos 1 em módulo é 1, né? De tal forma que isso aqui vai sobrar simplesmente essa expressão aqui para você trabalhar. Isso aqui vai dar 2n mais 2 vezes 2n mais 1, quando n vai para infinito, isso aqui é infinito. Tá? Então, para as potências pares, o raio de convergência é infinito. É infinito, exatamente. A mesma coisa vai acontecer com as potências ímpares. É só um trabalho algébrico simples aqui com os fatoriais, tá ok? Esse limite também vai para infinito. Portanto, as duas têm raio de convergência infinito, portanto a solução que eu encontrei converge em todo x. Como observação, repare o seguinte: a primeira série, que é essa aqui, a primeira solução, tem a seguinte propriedade: quando x é zero aqui, essa função dá 1. Tá? A segunda série, quando x é zero aqui, essa função dá 0. O que mais? Essa primeira função, calculada tanto em x quanto em menos x, ela dá a mesma coisa, porque as potências são todas pares, então menos x elevado a qualquer potência par é igual a x elevado a essa mesma potência par. Essa outra série, menos x, se você calcular em menos x, ela vai dar exatamente o valor negativo do que ela assume para esses aqui, porque as potências são ímpares. Portanto, essa série aqui é uma função par, essa outra série aqui é uma função ímpar. E curiosamente, se você derivar esta série aqui, termo a termo, derivada de 1 vai dar, derivada de x vai dar 1. A derivada de x ao cubo dá 3x ao quadrado. Você pega o 3 daqui, corta com esse 3 aqui, isso aqui dá x quadrado sobre 2. A derivada de x à quinta dá 5x à quarta. Você pega o 5 daqui, corta com o 5 daqui, isso aqui dá x à quarta sobre 4. Portanto, a derivada dessa série é exatamente igual a essa. E facilmente também você percebe que a derivada desta série vai dar menos esta aqui. Tá? A derivada desse termo dá exatamente esse, a desse termo dá exatamente esse. A única coisa que troca aqui são os sinais. Portanto, eu vou chamar essa primeira série de cosseno e essa segunda série de seno. Essas são as conhecidas séries de potência para a função cosseno e para a função seno. No segundo exemplo, a equação de Ayre está aqui. Essa equação não é uma equação com coeficientes constantes por causa desse x,
e também não é uma equação de Cauchy-Euler, né? Não tem o x ao quadrado vezes a derivada segunda, etc. Eu também estou propondo aqui para essa equação uma solução escrita como série de potências, até porque eu não sei fazer outra coisa para isso aqui. Os métodos que a gente viu antes, nenhum funciona nesse caso. Está aqui, solução em série de potências em torno de x0 igual a 0. Calcula a derivada segunda, você já sabe fazer isso, e substitua na equação. A diferença é que esse x aqui vai aparecer multiplicando a série que eu estou propondo para CY. Então eu vou ter que fazer um ajuste de índices de somatória, deslocamento do índice da somatória, e também dessa potência aqui. Porque quando você fizer o deslocamento do índice da somatória aqui, passar por exemplo essa aqui para 0, as potências ainda não estão coincidindo. Aqui a potência x elevado a n, aqui a potência x elevado a n mais 1. Mas isso não é um problema, porque essas somas são infinitas de tal forma que as potências que aparecem aqui também. Tá? A única potência que aparece só em uma das séries é a potência x elevado a 0, que aqui não aparece mais. Uma vez que essa série está multiplicada por x, aquela potência que tinha aqui de x elevado a 0 sumiu. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar dessa série o termo que tem a potência 0. Tá? Foi o que eu fiz aqui. Ó. O termo que está multiplicando a potência 0 de x é o 2a2. Então eu separo esse do resto da somatória. Minha somatória estava começando em 0, tá? Vai começar em 1, porque o termo de ordem 0 eu estou tirando da soma, que é esse cara. E agora eu fico assim, com essa situação, da onde eu posso escrever estas duas somas como uma série só de potências em relação à mesma potência x elevado a n. E uso o mesmo princípio. Se isso aqui é 0, é porque cada coeficiente é 0. Portanto, esse A2 é 0. Portanto, esse colchetes inteirinho tem que ser 0 para todo n, o que me estabelece essa relação de recorrência aqui. Com essa relação de recorrência, eu calculo todos os termos da equação de Eide. Como curiosidade, isso aqui fica como exercício, você verificar que vai dar tudo isso. Você vai ver que tem os coeficientes que são os múltiplos de 3, os coeficientes que são múltiplos de 3 mais 1, aqui está a lei de formação, os múltiplos de 3 dependem de A0, os múltiplos de 3 mais 1 dependem de A1. E tem os coeficientes de múltiplos de 3 mais 2, todos eles se anulam. Tá ok? Então eu posso escrever essa solução dessa forma, é 1 a 0 vezes a série das potências que são múltiplos de 3, a 1 vezes a série das potências que são múltiplos de 3n mais 1. Nesse caso aqui, usar o teste da razão é muito trabalhoso. Então, em vez de usar o teste da razão, a gente vai usar um teorema aqui de existência e unicidade, que é o seguinte. Pega uma equação de ordem 2 linear, cuja forma geral é dada por essa expressão aqui. Se eu dividir a equação inteira por esse p de x, se esse p de x não se anula, eu vou ter um q de x sobre p de x, que eu vou chamar de q minúsculo, um r de x sobre esse p de x, que eu vou chamar de r minúsculo. Tá ok? Bom, x0 é um ponto singular para essa equação se o p de x se anula em x0. E ele é um ponto ordinário se o p de x é diferente de 0 nesse x0. Uma outra caracterização é o seguinte: x0 é um ponto ordinário para essa equação se as funções qzinho e rzinho são analíticas neste ponto ordinário x0. Ok? Bom, o fato é que se x0 for um ponto ordinário para aquela equação 1, então existe sempre uma solução em série de potências para aquela equação em torno de x0. Essa solução pode sempre ser separada como combinação linear de duas outras soluções, duas séries, que são soluções fundamentais, Li, portanto, daquela equação. O raio de convergência dessas duas séries é pelo menos tão grande quanto o menor dos raios de convergência de Qzinho e Rzinho. Então, no caso da equação de Eide, o Qzinho é 0. 0 é uma função analítica, constante analítica. R é menos x, também é uma função analítica, uma função linear. Isso aqui, a série de Taylor dela é ela mesma. Tá ok? De tal forma que a solução da equação de Eide converge na reta toda. O exercício para vocês é trabalhar essa equação de Hermite, que tem essa expressão aqui, onde esse lambda é uma constante qualquer. Faça uma série de potências em torno de x0 igual a 0. A solução proposta então é desse tipo. Você vai substituir 3 séries aqui, uma para y, uma para y', uma para y duas linhas, e você vai ter que fazer o ajuste dos índices das somatórias e das potências aqui. Tá? Aqui estão os primeiros
7 coeficientes, aqui estão os coeficientes de ordem par e de ordem ímpar e a solução geral. Quanto à convergência, você olhe para o teorema lá e veja o que acontece